Amém? Vamos erguer nossas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, nossas vidas essa noite. Unge teu filho que está aqui, Senhor. Que ele seja usado nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Senhor, através do nosso pastor. Unge ele com o teu óleo, Senhor. Que a tua ministração essa noite possa entrar nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos abrir nossos olhos espirituais e receber. Oh, Deus, venha falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Momento especial, quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Porque quando se reúne no nome dele, ele se faz presente. Então nós que cremos pela fé, nós sabemos que ele está aqui. Sabemos que ele, nessa noite, quer se revelar mais um pouquinho ao coração de cada um de nós. Porque como o culto passado ainda disse que ele disse que a cada dia ele nos dá o necessário. Então hoje, o que nós precisamos para hoje, ele vai falar ao nosso coração de uma forma muito forte. Ô, irmãos, tem um celular tocando aí? Espetando, parece, tocando. Acho que é daí. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem tiver suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Apocalipse, capítulo 3. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairás. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Os irmãos podem se colocar sentados em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus tem falado de uma maneira muito forte nessa noite. Há pouco eu ainda estava lendo em outro texto, onde
A palavra de Deus, o Senhor dizia que ainda lhe convém que muitos sejam alcançados, Oh, meu Deus, Pai. Aleluia. que estão longe, né? E que Ele quer agregar a esse rebanho. A esse rebanho, que rebanho? Ao rebanho do Senhor. Porque muitos às vezes distorcem o texto dizendo é aqui ou ali ou lá. Não, é ao rebanho do Senhor, que é o único rebanho, a única igreja verdadeira. É a do Senhor, os que estão nele. Então ele diz que ainda convém que muitos sejam agregados a esse rebanho. Muitos que estão longe. Há pouco a irmã Vera testemunhou a dificuldade de às vezes, estarmos na presença do Senhor, porque muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida para contribuir para nos afastar de Deus. Aos poucos, Ele vai nos esfriando, vai nos afastando. Então é preciso que nós nos esforçamos, Ele diz, esforça-te que eu te ajudo. Então é no nosso esforço, buscando o socorro de Deus, Essa noite falamos também sobre isso. A mensagem da igreja de Filadélfia é uma das mais poderosas revelações de Cristo glorificado. Aqui não vemos repreensão, mas aprovação, promessa e autoridade espiritual. Cristo se apresenta como santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então ele se apresenta como aquele que é o nosso socorro, é a nossa vitória, é a nossa esperança. É tudo o que nós precisamos. E é preciso que, como ele disse, o que eu abro ninguém fecha. Mas o que eu fecho também ninguém abre. Então ele determina que nada está fora do controle dele. Tudo está debaixo das suas potentes mãos, que nada acontece ou deixa de acontecer sem que haja vontade de Deus, permissão de Deus. E por isso que ele diz que em tudo nós devemos de dar graças. Porque às vezes nós não conseguimos entender, porque nós seres humanos somos limitados. Nós não conseguimos entender muitas coisas na nossa vida, ou na vida dos outros, Às vezes alguns até questionam, mas que Deus é esse, Diz que Deus é amor, mas olha o que está acontecendo. Mas ele diz na sua palavra, eu deixo que aconteça essas coisas para ver se o meu povo se humilha e reconhece e se volta para mim. Então isso tudo contribui para o nosso bem, porque aquele que não reconhecer, se humilhar e voltar para o Senhor, não adiantou nada a sua vida neste mundo. Porque o que importa é nós chegar, Ele diz, aquele que permanecer até o fim, Guarde a tua coroa para que ninguém roube. Então ele nos alerta, nos orienta, para que nós estejamos atentos, vigilantes, para não se perder no meio desse caminho. E muitas coisas ele permite acontecer. Às vezes uma cidade, ele diz, eu dou uma cidade por uma alma. Se necessário for, ele destrói uma cidade que se levante contra aquele que quer permanecer no Senhor. Por isso nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa certeza e não querer questionar ou querer entender as coisas que Deus permite ou faz. Porque de alguma maneira está contribuindo para o bem de todos. Glória a Deus. Porque ainda que ele tenha que destruir milhares que não querem nada, mas se por isso uma alma for resgatada, como ele disse, me aprove ainda que muitos sejam alcançados, que muitos sejam trazidos ainda para o meu rebanho. E para isso é necessário que ele permita. Eu lembro que quando eu fui alcançado, eu vivia uma vida que eu achava que era boa, um empresário, vários funcionários, Tinha mais de 100 funcionários, tinha muita gente subordinada, mas aprove a Deus
que eu caísse em enfermidade. Aprove a Deus que eu ficasse numa cadeira de roda. Aprove a Deus que eu gritasse dia e noite com dor, mesmo tomando morfina. E hoje eu glorifico o nome dele por isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque eu não conhecia ele e achava que conhecia. Eu não tinha nenhuma intimidade com ele, vivia longe e achava que estava junto dele. Mas tudo que importava eram as coisas materiais. E nisso foi que aprove a Deus me trazer para o seu rebanho. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. As coisas materiais se foram embora. A saúde tinha ido embora. Mas aprove a Deus que o vaso fosse quebrado e amassado o barro, para que ele fizesse um novo vaso segundo a sua vontade. É, Jesus. Um vaso que servisse. Um vaso que tivesse algum valor. É, papai. E nisso, na época, eu não entendia. E achava que Deus não estava sendo bom comigo. Hoje eu louvo pela graça e a misericórdia Glória a dele Deus. trabalhando na minha vida. Oh, glória, aleluia, pai. E quando ele me levantou daquela cadeira, ele disse: hoje eu te levanto daqui. Mas não mais para fazer a obra do homem, mas a minha. É, papai. E é isso que hoje eu tenho prazer de falar quem é Jesus. Glória a Deus. Qual é a importância de Jesus na nossa vida. Hoje a maior alegria para mim de sentar, seja num culto, às vezes a gente chega, irmãos aqui que vêm para conversar, para orar, a gente senta e fica um meio-dia, uma tarde conversando, o assunto é unicamente Jesus. Porque não há nada mais importante na nossa vida do que Jesus. Porque ninguém declarou maior amor na nossa vida do que Jesus. Ninguém. E por isso, só a Ele que importa toda a honra e toda a glória. É, papai. Deus, teu pai. Às vezes, para alegrar o ser humano, nós evitamos até falar do nome de Jesus. Porque tem pessoas que, depende de quem chega, ele não tem coragem de falar porque ele sabe que aquela pessoa não gosta de Jesus. Então ele acha outro assunto. Porque eu não vou desagradar o meu amigo, mas vai desagradar ao Senhor. Isso aponta diretamente para a revelação de quem Ele é. O próprio Deus manifestado em carne. Com a autoridade absoluta sobre tudo. Autoridade absoluta sobre tudo. Eu sempre digo que, ainda que eu desagrade todo ser humano dessa terra, ainda que ninguém mais queira ouvir ou falar de Jesus, eu vou continuar fazendo isso. Aleluia. É, Glória a Deus, aleluia. Porque não adiantaria nada eu viver mais alguns anos nessa terra e naquele dia não ter nada para apresentar. Eu lembro o dia que eu pregava para uma pessoa e ele andando e eu atrás dele falando das coisas do Senhor Jesus. Mas ele andava para lá e para cá porque ele estava querendo fugir do assunto, né? Porque não agradava o que eu estava dizendo, mas era o que o Senhor estava dizendo para ele. Aleluia. E a muitos não agrada. Às vezes muito até vem para um culto, senta aqui, hoje eu quero ouvir Deus falar comigo, mas ele quer que Deus fale o quê? O que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. E é necessário nós querer ouvir, não o que nos agrada, mas o que nós precisamos ouvir para que essas palavras nos transformem, nos preparem para um reino ainda maior. É, pai. E essa pessoa andava para lá e para cá, e ainda a missionária disse: você não está vendo que ele não quer ouvir você falar?
E no mesmo instante o Senhor usou ela mesmo e disse, mesmo que ele corra atrás e fale, para que ele nunca diga que não ouviu falar de mim. Nós não temos que se intimidar, irmãos. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu vejo pessoas dizer, nós vamos que entrar no jeitinho do mundo, porque senão eles se levantam e vão fechar essa porta. Ninguém fecha. A porta que Deus abre não fecha. Ele disse ali, porque permanecesses fiel, ele não disse? Então aqueles que permanecerem, não importa se nós estamos agradando alguém, ou quem, ou o mundo, mas que nós faça a vontade de Deus. Aleluia. Aí nós sempre vamos alcançar o favor de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra disse nessa noite que Ele não veio para repreender nessa noite, né? Ele veio para nos alertar que se nós permanecer firme no seu caminho, na sua verdade, nós não temos com o que se preocupar. Em nenhum momento da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E é nisso que muitos desagradam a Deus, porque eles querem agradar a Deus e a Mamon, né? Eles que não é possível. Nós não podemos servir dois senhores. Ele diz que nós não podemos ser como uma fonte que brota água doce e salgada. E por isso nós temos que tomar a decisão de escolher, de fato, a quem nós queremos servir. Porque a um nós vamos ter que desagradar. Ou o mundo ou a Deus. E com certeza, se você buscar agradar o mundo, você vai encontrar muitas dificuldades nessa caminhada. Mas em nenhuma delas você vai perder. Glória a Deus. Porque Ele garante que Ele já venceu. Aleluia. Ele garante que Ele já nos deu a vitória. Deus, Então, se a nossa fé for o suficiente para entender que jamais nós seremos derrotados se permanecermos nele, nós vamos andar com confiança e não temos mais medo de abrir a boca. Porque eu lembro que no começo, muitas vezes vinha coisas para mim falar e eu me fechava, não entregava. E um dia o Senhor me repreendeu e disse, sou eu que quero falar. Abra a boca para mim falar. Porque eu tinha medo de que algumas coisas, porque nós não somos capazes de entender algumas coisas que Deus manda entregar, né? Hoje eu não tenho mais problema com isso, que o que vai vindo para os meus lábios eu vou entregando. Glória a Deus, aleluia. Porque eu creio que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém. Mas até então eu tinha medo de que não fosse. E eu retia para mim. E muitas pessoas deixavam de ouvir Deus falar com elas, de serem libertas, de serem transformadas, ou de até receber um auxílio de Deus, porque eu como instrumento às vezes me fechava. Porque até pelo receio da reação do mundo, ou por temor de não estar entregando o que Deus queria. Mas se eu entendo que eu nasci de novo, e que sou templo do Espírito Santo, Deus é fiel para conosco, para entregar aquilo que Ele quer para a sua igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós precisamos dar essa liberdade para Deus. Uma vez eu ouvi um pastor, nunca mais voltei a buscar conselho com ele, porque ele disse que nós não deveríamos de dar liberdade ao Espírito Santo. Pensa ao nível que alguém se dizendo pastor chegou. Porque o único que tem que ter a plena liberdade na nossa vida tem que ser o Espírito Santo. Aleluia.
Nada e ninguém mais na nossa vida pode ter mais liberdade do que o Espírito Santo. Ele tem que ser livre na nossa vida, porque nós temos que ser templo e morada, instrumento nas mãos dele, para que ele faça a sua obra aqui na terra através de nós. Porque nós somos a encarnação do Espírito Santo. Nós somos a encarnação de Deus aqui na terra para o manifesto da obra de Deus entre nós. E muitos não têm se deixado. Às vezes até ele se deixa, mas para servir as trevas, né? A escuridão, as coisas do mundo, a sua carne. Porque eu sempre digo que o maior inimigo nosso não é Satanás, é a nossa própria carne. A nossa carne às vezes fala tão alto dentro de nós e bota Deus para fora da nossa vida. Às vezes alguns até dizem, eu senti de Deus. Ele sentiu da carne dele, não de Deus. Porque quando é Deus, irmão, pode vir a 200, 300 metros, você já sente a glória de Deus chegando. Aleluia, Pai. E se você não sentir isso, não veio de Deus. Devemos ter muito cuidado com tudo que se diz Deus. Por isso que o nosso Deus tem um nome. O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque apenas Deus é um atributo que eu posso dar ao dinheiro. Eu posso transformar a minha esposa num Deus. A mulher pode transformar o seu marido, o seu filho num Deus. Mas o único Deus verdadeiro é aquele que morreu na cruz por nós. Aquele que se deu em amor para que nós fôssemos resgatados. Então por isso, o fato de chegar e dizer, o meu Deus, mas quem é o Deus que você serve? Porque apenas alguém dizer, eu quero te oferecer o meu Deus, eu quero saber quem é o Deus que ele serve primeiro, para depois eu decidir se eu quero ou não. Porque o meu Deus tem um nome. Não é qualquer um Deus. A gente sabe que no passado e hoje ainda muitos servem a muitos deuses, não a um Deus, mas a muitos deuses. Porque ele não sabe nem quem é Deus. É Jesus. No Antigo Testamento, essa chave simbolizava autoridade sobre o reino. No Novo Testamento, isso se cumpre em Jesus. Ele é essa chave. Ele é essa chave em tudo na nossa vida. Glória a Deus. Eu lembro quando o Senhor nos chamou para subir lá em cima na tenda, não era por ali, aquela caminhada, era aqui. E nós estávamos subindo ali assim, e o Senhor falou conosco, ele disse, hoje eu vos dou a chave do meu reino. A gente vê muitos servos satanás por aí entregando chave de apartamento, de carro, de bens materiais. Ele diz, né? Se você abrir, será aberto, porque ele nos dá autoridade para isso. Glórias a Deus. Para abrir o reino de Deus, Aleluia. para o seu povo poder entrar. Glória a Deus, aleluia. Mas as pessoas, pelo espírito de engano, pela cobiça, eles buscam as chaves materiais, porque eles buscam as riquezas desse mundo. E que estão levando muitos para o inferno. Não há outro mediador. Na perspectiva da unicidade, não há outro mediador. Porque para nós há uma unidade de Deus, não a diversidade de Deus. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não há um outro Deus além desse que nós conhecemos.
Porque ele mesmo diz, não há outro que eu conheça. Se ele não conhece outro, por que as pessoas servem outros deuses além dele? Não há outro mediador de autoridade. Não há divisão de governo. Toda a autoridade está concentrada em um só, Jesus. Toda a autoridade. Porque ele diz em Colossenses que a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. O que é plenitude? É isso que parece que muitos não conseguem entender, que diversificam Deus, sendo que ele diz que a plenitude da divindade está em Jesus. Então, como pode haver um outro Deus semelhante a ele? Não tem como haver outro. Porque a plenitude é toda a divindade, não é uma parte de uma divindade. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Glória a Deus. A gente vê às vezes as pessoas dizer, as portas estão fechadas para mim. Aí onde é que eles vão buscar, né? Às vezes até num centro espírita, né? Buscam de homens conselho, determinação de homens, né? E se esquece que o único que pode abrir uma porta que está fechada, e o único que pode fechar uma que está aberta, se necessário for, se chama Jesus Cristo. Isso revela a soberania absoluta de Jesus. A soberania absoluta de Jesus. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, no versículo 8, né? Ele diz que colocou uma porta aberta. Quantos de nós ele colocou uma porta aberta na nossa frente? Por exemplo, o momento em que ele nos dá autoridade para entregar algo para alguém. Aleluia. No momento que ele nos dá autoridade para determinar a cura na vida de alguém, a libertação na vida de alguém, a ministração da sua palavra para alguém que está precisando. E nós não enxergamos essa porta aberta, essa oportunidade. Verdade. Coloca uma porta aberta diante de nós, para nós abrir o coração e receber as suas revelações, para compartilharmos uns com os outros. É, glória. Aleluia. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas guardava a palavra. Glória a Deus, aleluia. Alguns dizem, eu sou pequeno, sou fraco, eu não posso. A palavra nessa noite, ela diz que não importa se você é fraco, se você não sabe, mas se você se esforçar na direção em que o Senhor está chamando, Ele é nosso auxílio para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. E nós sempre ficamos olhando para nossas limitações. Enquanto nós olhamos para nossas limitações, nós não estamos tendo fé que aquele que é soberano em tudo, aquele que tem a soberania na nossa vida, que se ele abriu a porta, ele é fiel para manter aberta. Glória a Deus, aleluia. Mas também se ele quiser fechar, ninguém pode manter aberta.
E é isso que Ele quer nessa noite, que nós colocamos mais confiança, mais certeza nele, e não olhamos para nossas forças. Muitos dizem, né? Muitos colocam as suas forças nos cavalos, nos carros, mas nós colocamos a nossa força no nosso Senhor Jesus. Aleluia, grande Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. O único que de fato tem a força verdadeira. Oh Deus de poder, Deus de glória. Guardastes a minha palavra, não negastes o meu nome. Oh meu Pai, Não era grande, mas era fiel. meu Pai. Aleluia. Tchau. Porque muitos acham que ele tem que ser grande, poderoso. Não, ele está dizendo que só seja fiel, confie nele. Amém. Ele diz que usa as coisas que não são para confundir os que são, né? Usa os tolos para confundir os sábios. Então nós não temos que estar se preocupando qual é o nosso nível de capacidade, o nosso nível de poder, mas colocar a nossa confiança, o poder no nosso Senhor Jesus. E aí nós vamos começar a ver as coisas ser transformadas, as coisas acontecerem, as barreiras sendo quebradas, o mundo se abrindo para que nós podemos passar. Sim, Jesus. Aleluia. Meu Deus. É pela fé. Obrigado, meu Pai. Quando aquela multidão saindo do Egito se depararam com o mar, pensa qual seria a fé dizer que aquele mar se abriria para eles passar. Mas Moisés confiou, né? Glória a Deus. Tocou aquela água e o mar se abriu para que eles passassem. Quantas vezes nós temos deixado de tocar a água para que ela se abra para nós passarmos? Meu Deus, é. Quantas vezes nós temos deixado de tocar a rocha para que brote água? Oh, papai. Porque o poder não é nosso, é de Deus. E quando Ele determina, e Ele diz que nos deu todo o poder. Por que nós não cremos o suficiente? Sendo que nós temos tantos testemunhos do poder e a grandeza de Deus. É, papai. Oportunidade espiritual, avivamento, acesso ao reino, salvação. É a conexão que Deus quer que nós temos com Ele. Para ter todos esses acessos das oportunidades espiritual, avivamento, acesso ao reino, salvação, tudo está nas nossas mãos, só basta crer e caminhar em direção ao propósito. Glória a Deus. Bendito é o Aleluia. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Mas a gente vê hoje as pessoas terem prazer de ir para a igreja para ver uma apresentação, um teatro, né? A gente vê hoje, eu fico triste vendo aquilo, as pessoas aquelas pessoas fazendo uma apresentação vestida de tantas formas e rituais. O que é isso? Agora, a casa do Senhor, o altar, aonde está a palavra viva, virou teatro. O que é isso que estão fazendo? As coisas de Deus são muito sérias, são santas. Nós temos que ter reverência, temor, porque se não haver temor em nós, nós jamais vamos alcançar o seu reino. Aleluia. Porque no temor há obediência, há reverência. E aí então nós vamos prosseguir na direção certa. É, pai. Deus não abre portas baseadas em força humana, mas em fidelidade. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitas coisas, irmãos, que Deus não precisa. Ele só quer ver o quanto nós somos fiel ou não. Verdade. Porque Ele é dono de tudo. Todo o poder está nas suas mãos. Do que Ele precisa de nós é apenas a graça de Deus nos dando a oportunidade de ser participante da sua obra. Oh, verdade. E aí Ele nos prova com a nossa fidelidade. Estar num culto 1, 2, 3 vezes por semana,
Isso já é um modo de fidelidade. Porque algum diz, eu posso me encontrar com Deus aqui dentro da minha casa? Pode sim. Mas é a tua fidelidade de ir ao encontro, de congregar, se reunir com os irmãos, compartilhar de Deus num culto. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Deus, aleluia. Então é isso que Deus quer ver em nós, essas atitudes. Porque Ele não precisa, Ele quer testar nossa fidelidade. Ele quer ver até onde eu sou capaz de ser submisso à sua palavra. Ele quer ver até onde eu sou capaz de crer de fato, de que eu devo cumprir tudo o testamento que Ele me deu. Porque Ele disse, eu vos dei um testamento, mas se nós não estivermos inseridos nesse testamento, como queremos ser herdeiros desse testamento? É verdade. É, Jesus. Porque Ele disse, a lei eu cumpri. Mas eu vos dei um novo testamento. E deve ser obedecidas as regras do testamento, não deve? As regras do testamento não são coisas que Deus precisa que nós façamos, mas Ele quer ver a nossa fidelidade e a nossa obediência. Verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É, papai. 1 Coríntios 16, 9. Uma porta grande e eficaz se me abriu. Deus não abre porta baseada na força humana, mas em fidelidade. Eu te guardarei da hora da tentação. Essas promessas envolvem proteção espiritual, livramento do juízo, preservação da fé, fidelidade ativa e proteção divina. Oh, glória. Quem guarda a palavra é guardado por Deus. Oh, Pai. Sim, meu rei. Aleluia. São essas coisas que nós precisamos cada dia mais Meu Deus. entender. Aí eu quero ser guardado por Deus. Não adianta você ficar o dia inteiro, Senhor me guarda, mas você não tem andado segundo o propósito de Deus para a sua vida. Não tem sido fiel, não tem obedecido a Deus. Como você quer ser guardado por Ele? Protegido, defendido. Porque tudo é automático, né? Ele diz que devemos de buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar, né? A sua justiça. E aí, as demais coisas vos acrescentarei. O que nós precisamos pedir? Nada. Porque se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, eu não preciso pedir mais nada. E buscar a Deus e a sua justiça é ouvir os seus ensinamentos, é ouvir a sua direção, os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua vontade e segui-lo pela sua palavra. Então eu não preciso pedir mais nada, porque um filho jamais o pai deixa morrer de fome. É, Pai. Jamais um filho vai passar fome perto do pai. Jamais vai ter necessidade de alguma coisa o pai tendo para dar. E o nosso Pai é dono de tudo. Mas nós só podemos nos aproximar de Deus em fidelidade e obediência. Porque Ele diz que o que nos distancia de Deus são as nossas transgressões. Ao ponto dele nem ouvir o nosso clamor. Por isso que eu digo, não adianta estar ali, Senhor me guarda, Senhor me protege, Senhor me dá. Mas que distância você está dele em obediência e fidelidade? É, meu Deus. Aí você vai descobrir se ele está te ouvindo para te ajudar. Porque nós só podemos nos aproximar do nosso Deus em obediência e fidelidade. É a única forma.
Quem guarda a palavra é guardado por Deus. Verdade. A quem vencer, eu farei coluna do templo. Amém. Na cultura bíblica, coluna significa estabilidade, permanência, honra, promessa poderosa, nunca mais sairá. Lugar eterno na presença de Deus. Todas essas coisas nós só alcançamos dando crédito à palavra de Deus. E hoje é muito comum as pessoas até virem à igreja por uma tradição, um costume. Eu vou à igreja porque hoje é dia de se reunirmos na igreja. Mas qual é o teu propósito de ir na igreja? Só porque é dia que tem culto e é uma tradição, a minha família, desde não sei quanta geração, né? Que alguns dizem, eu sou cristão de berço. Todos são, porque o dia que você nasce de novo, você se transformou um novo, uma nova criatura. Não importa se é 100 anos, ou se é um dia, ou se é uma hora. A irmã Maria vinha testemunhando, né, que o seu irmão, no leito da morte, se reconciliou com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Adiantava ele ter aceitado Jesus há 50 anos atrás e negado no leito da morte? Não adiantava nada. Porque ele disse aqui, aquele que permanece até o fim. Amém. Verdade. Ele não disse aquele que começou uma caminhada. Ele disse aquele que permanece até o fim. Então, no momento em que você conheceu esse Deus vivo e maravilhoso, você tem que permanecer nele até o fim. Para que você não perca, a palavra diz nessa noite, para que você não perca a coroa da justiça. É, glória. Glória a Deus. Aleluia. Porque é muito fácil de perder a Graças coroa. a nosso bom Deus. Verdade. Graças. Daí muitos não querem carregar a cruz, né? Como você vai trocar a cruz por uma coroa se você não quis carregar ela? Muitas vezes, né? Sofrer as aflições desse mundo. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aqui está um dos pontos mais profundos. Deus revela seu nome sobre os vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão percebendo o que a palavra disse nessa noite aqui? Ele revela o seu nome. Vocês podem ver que nem todos recebem a revelação do nome do Senhor Jesus. Não são todos. Porque há muitos, a palavra diz que nem convém. Porque vai ser para escândalo e vergonha do reino. Mas para aqueles que buscam fidelidade, então, ele revela o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele nos conhece. Sabe que vamos permanecer fiel no seu nome. Então ele nos revela quem ele é de fato. Ele se revela de fato a grandeza e o poder dele. A unidade dele no nosso coração. Nós jamais vamos ter dúvida. Jamais vamos retroceder. Porque verdadeiramente ele se revelou no meu e no seu coração. Então não há mais como ninguém tirar esse tesouro de dentro do vaso. Porque ele diz que nós temos que ser um vaso com tesouro dentro. Então esse tesouro ninguém mais pode roubar. A partir da hora que ele se revela o seu nome no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Na teologia da unicidade, o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. É o nome que revela Deus plenamente. Filipenses 2:9 ao 11, né? O nome não é apenas identificação, é a revelação de quem Deus é. É a revelação de quem Deus é.
E aí vem a fidelidade de Deus para quem é fiel com Ele. Porque só tem essa oportunidade de Deus se revelar. Porque a revelação dele só vem aquele que é fiel para com Ele. Aquele que é verdadeiro para com Ele. Aquele que não importa as consequências, porque muitos seguem o barulho, porque eles não querem enfrentar as consequências. Então, onde for a maioria, ele corre atrás, porque ele acha que então ele está seguro. E a fidelidade e a verdade às vezes está numa minoria. Naqueles que são fiel para com Deus. Aleluia. Naqueles que são verdadeiros para com É Deus. isso mesmo. Aleluia. Glória a Deus. O nome não é apenas identificação, é revelação de quem Deus é. Amém? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Mas se os irmãos quiserem, eu continuo até meia-noite. Glória a Deus. A palavra nos ensina que não é comer muito numa vez, né? Mas se alimentar todo dia. Aleluia. Então que nós todo dia comamos o pão necessário para aquele dia, né? Não é nos fartar, porque a palavra até diz que a glutonaria, a gula é pecado, né? Então assim também a palavra de Deus, não adianta nós querer comer muito um dia, outro dia não comer nada, mas todos os dias comer o pão fresco do Glória a céu. Deus, aleluia. Como ele disse do maná, né? A cada dia, pegue a porção do dia, porque todos os dias eu os darei o maná de novo, né? Glória a Deus, aleluia. Assim é a palavra dos céus que vem ao nosso coração todo dia. Obrigado, Jesus. Pai Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esta palavra nessa noite. Porque cremos, Senhor, que isso é revelação do céu. Obrigado. Isso Obrigado, Deus. é o pão descido do céu. Palavras. Que nós podemos comer da sua carne e beber do seu sangue. Que nesta noite essas palavras, Senhor, venham fazer em nós, Pai, uma transformação, uma mudança. Venha abrir caminho, Senhor, dentro de nós, aonde estava obscuro ainda, aonde nós não estávamos conseguindo entender, Senhor. Porque o Senhor é fiel para se revelar e nos dar o conhecimento da verdade, Senhor. E nessa noite nós cremos, Senhor, que o Senhor falou de uma maneira clara e verdadeira. E nós te pedimos, Senhor, que há muitos, Senhor, que o Senhor disse nessa noite, que há muitos ainda lhe aprove ser alcançados, Senhor, que eles possam, Senhor, realmente ser tocados pela Tua palavra, Senhor, que venham ser resgatados, porque eles ouvirão a Tua voz e te seguirão, Senhor. E por isso, Senhor, nos colocamos, Senhor, à disposição na Tua presença, para que possamos ser instrumento da Tua verdade, Senhor, aonde quer que andamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que aqueles, Senhor, que estão cegos possam abrir os seus olhos espirituais. Aqueles que estão coxos, Senhor, possam poder andar no caminho da verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Senhor, por nossos amigos, por nossos irmãos, por nossos familiares, Senhor, que todos possam ser tocados pela Tua presença, Jesus. Pai Santo e Poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor, que nessa noite compartilhou de Ti, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, renovar, Senhor, a nossa vida na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cada ofertante, cada dizimista, Senhor, cada um, Senhor, que com fidelidade e amor no seu coração, Senhor, apresentou no Teu altar, Senhor. Para que seja suprimento dos compromissos que devem ser honrados, Senhor, na Tua casa, Senhor. Assumindo, Senhor, a responsabilidade de auxiliar os órfãos, viúvas, os necessitados, Pai. Em cada momento da nossa vida, Senhor, que nós honramos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém.